ficou definido, primeiramente, é bom explicar qual o motivo do TAC. Comarca Zona Eleitoral, 28ª Zona Eleitoral, constitui Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte e Confresa. Nós já havíamos feito a reunião com Porto Alegre, com os candidatos também de Canabrava e agora finalizando com os candidatos, com os representantes das coligações dos candidatos à majoritária e proporcional do município de Confresa. Tem por objetivo limitar a campanha eleitoral desde que todos concordassem. A resolução 23.370 do Tribunal Superior Eleitoral define o que pode e o que não pode acontecer na campanha eleitoral. Mesmo assim, tem certas disposições da resolução que são, no modo de entender do Ministério Público e também dos representantes das coligações que assim entenderam, são desnecessárias, que acabam muitas vezes incomodando a população. Como, por exemplo, fogos de artifício. Ficou definido aqui na reunião que os representantes das 4 coligações, incluindo da majoritária e da proporcional, ficou confirmado que não vai ter queimas de fogos em nenhum evento. Carreatas, também ficou definido que não vai haver carreatas no município de Confresa até o dia da eleição. Isso foi uma manifestação da soberana vontade de todos. Por quê? Como eu disse no início, era proibido? Não, não é, conforme a resolução. Só que para evitar um abuso, exatamente para que não se configure o abuso do poder econômico e para conferir maior igualdade perante todos os candidatos, houve a limitação de certas questões que, em tese, na resolução é possível, mas que, se eles concordaram, fizeram um acordo com o promotor de justiça, assinado, se descumprirem esse acordo, obviamente, esse acordo será executado por mim e a pessoa que o descumprir, a coligação que o descumprir, arcará com as consequências, que é a multa prevista no artigo 17 da resolução. Essa multa varia de 5 mil até quantos mil? 5 mil, não lembro agora o valor, 5.300 e pouco até 15.900 e pouco, alguma coisa assim. E referente aos cavaletes, o que ficou definido? Bom, ficou definido, depois de longa conversa, como o senhor pôde presenciar, que vai ter no máximo 50 cavaletes por coligação em todo o município de Confresa, incluindo zona urbana, incluindo zona rural. E isso também incluindo todos os candidatos, sejam a prefeito, sejam candidatos a vereador. Então, por exemplo, determinada coligação, seja o candidato a prefeito daquela coligação e todos os candidatos a vereador, terá que ter no máximo, somado tudo, no máximo 50. E ficou definido também na Avenida Centro-Oeste, tendo em vista que é uma avenida estreita, não é uma avenida muito larga e muito movimentada, que tem o canteiro central estreito também, ficou definido que no máximo terá 4 cavaletes por coligação. Então, cada coligação poderá colocar no máximo 4 cavaletes. E também uma distância, tem que respeitar a distância de no mínimo 5 metros da esquina, para que não atrapalhe a visão do motorista. E o tamanho é definido pela resolução, que não pode ultrapassar 4 metros quadrados, o cavalete, contando os dois lados. Então, não é 4 metros quadrados de um lado e 4 metros quadrados do outro lado, porque o cavalete ele é em formato, ele é um formato em V, em V invertido. E ele não pode ultrapassar essa metragem somado os dois lados, porque pode até configurar o outdoor. O outdoor é proibido já há muito tempo ter outdoor de propaganda como propaganda eleitoral. Então, se esse limite de 4 metros, o cavalete todo, for ultrapassado, será configurado um outdoor e aí caberá uma representação eleitoral e quem colocar e a coligação que fizer parte pagará a multa. Referente aos carros de som e também aos cartazes. Bom, referente aos cartazes, não ficou limitada a colocação e a quantidade, mas ficou proibida na resolução a pintura em muros e portões, inscrições, pinturas em muros e portões está proibido. Até mesmo, porque todos concordaram, foi a cláusula unânime, que ninguém houve nenhuma discussão, foi realmente na hora, foi 10 segundos para definir isso, porque a cidade fica mais feia,
com exagero de pinturas, eu acredito que não tem muita efetividade. Então, todos aqui concordaram e não vai haver pinturas e não vai haver inscrições nem em muros e nem em portões. E referente aos carros de som? Bom, referente aos carros de som, foi discutido aqui bastante com relação à quantidade dos carros de som. Alguns propuseram a quantidade X, outros propuseram a quantidade Y, e não chegaram num consenso com relação à quantidade do carro de som. Mas isso não significa que vai haver um número, que pode ter um número exagerado e não configurar um abuso do poder econômico. Se tiver um número exagerado e se, dependendo do caso concreto, configurar um abuso do poder econômico, o candidato e a coligação poderá arcar com as consequências com relação a isso. Então, vai depender do caso concreto. Outra coisa que nós discutimos aqui é o bom senso. O carro de som, o volume do carro de som. Obviamente que não dá para estipular o volume X, volume Y, mas o excesso do volume também configura um abuso do poder econômico, às vezes, para querer dizer que o som dele é muito alto e acaba configurando que pode configurar que tem muito dinheiro. Mas uma questão que ficou colocada no TAC, no termo de ajustamento de conduta, foi limitar o horário do carro de som circular na rua e a proibição do carro circular aos domingos, para não incomodar as pessoas, com exceção do dia em que houver comício ou reunião, até para que o candidato possa avisar a população do comício ou da reunião que ele pretende fazer. Mas, do contrário, caso não tenha comício ou reunião no domingo, não vai haver carro de som aos domingos. Também ficou delimitado, o foguete foi proibido, né? Eles entenderam que realmente não precisa ter foguete, não vai ter fogos de artifício em nenhum evento. Como não vai ter carreata, conforme eles próprios concordaram, aceitaram e até estimularam nesse sentido para que não houvesse carreatas, obviamente não vai ter foguetes na carreata e também não haverá fogos de artifício nos comícios, porque se houver, obviamente estão descumprindo o TAC e aí terá a punição, o Ministério Público vai executar perante a Justiça Eleitoral. Mas uma questão do carro de som, ficou limitado o horário do carro de som. Durante a parte da manhã, se das 8 do horário local às 11, se não me engano, né, que está ali no TAC, e das 1h30 às 5, horário local. Então, à noite também não vai ter o carro de som circulando na rua. Conforme, como eu disse, uma reunião que foi feita entre o promotor de justiça e os representantes das coligações, em que todos concordaram com essas cláusulas. Portanto, se todos concordaram e assinaram, estão se comprometendo a cumpri-las, sob pena de ser aplicada a multa.